Sou escritora e quando terminei minha primeira grande obra, mandei para todas as editoras do meu país para que brigassem por quem a publicaria primeiro. O problema é que todas me rejeitaram só porque usei inteligência artificial para fazer a história. Mas é mentira. Eu sempre tive plena consciência de que não nasci para a vulgaridade de uma rotina de escritório. A ideia de passar 8 horas por dia em uma baia cinzenta, cercada por assalariados medíocres que só sabem conversar sobre boletos e transporte público, sempre me causou uma repulsa física quase insuportável. Meu círculo social sempre foi composto por pessoas que respiram sofisticação, jantares refinados e conversas sobre alta cultura. Eu sabia que precisava consolidar minha posição nesse meio com uma assinatura que deixasse uma marca indelével na história da arte contemporânea. Não bastava apenas ser elegante e frequentar os eventos certos, eu precisava ser aclamada como a grande mente brilhante da nova literatura nacional. A literatura de prestígio sempre foi o símbolo máximo da nobreza intelectual, algo que separa os verdadeiros criadores da massa que consome futilidades. No entanto, sempre achei um completo contrassenso a ideia arcaica de que um artista precisa passar 5 ou 10 anos debruçado sobre um teclado, desgastando os dedos com digitação mecânica. O verdadeiro valor de uma obra nunca esteve no esforço braçal da escrita, mas sim na sofisticação conceitual e na visão estética do criador. Uma mulher do meu nível não precisa se rebaixar ao trabalho servil de redigir frase por frase quando a tecnologia moderna existe exatamente para servir as mentes superiores. Se os arquitetos renomados não assentam os tijolos de suas obras-primas, por que uma pensadora como eu deveria perder tempo redigindo orações subordinadas? Foi exatamente por isso que decidi assinar as ferramentas de inteligência artificial mais caras e exclusivas disponíveis no mercado internacional. Paguei planos empresariais de altíssimo padrão com o objetivo de ter acesso a algoritmos que pudessem traduzir com fidelidade a grandeza da minha imaginação. Durante 2 semanas intensas, dediquei minhas tardes refinadas a formular comandos minuciosos, delineando a trama, a atmosfera psicológica dos personagens e os dilemas morais da alta sociedade. Eu era a maestrina regendo uma orquestra digital invisível, ditando cada nuance dramática e cada reviravolta de tirar o fôlego. O resultado desse trabalho de pura direção artística foi um romance monumental de 400 páginas, denso, poético e esteticamente arrebatador. Na minha cabeça, a autoria intelectual era 100% minha, pois sem o meu bom gosto refinado aquela máquina não passaria de um monte de códigos vazios. Eu tinha gerado uma obra-prima pronta para redefinir a literatura do nosso tempo, e isso me enchia de um orgulho absolutamente legítimo. Não perdi nem 10 minutos me preocupando com detalhes menores, como conferir parágrafo por parágrafo ou caçar vírgulas fora do lugar. Pensei comigo mesma que pessoas grandiosas cuidam dos conceitos e das grandes ideias, enquanto revisões banais são tarefas para assistentes mal remunerados. Eu confiava cegamente no fluxo majestoso que havia comandado e na perfeição da minha visão vanguardista. Com o arquivo finalizado e devidamente exportado em formato digital, preparei uma apresentação digna de um lançamento histórico. Redigi uma carta formal de envio que deixava muito claro o privilégio que aquela leitura representava para qualquer conselho editorial. Fiz questão de disparar o manuscrito simultaneamente para todas as editoras de elite do país, daquelas tradicionais que publicam apenas a nata acadêmica e os grandes clássicos. Na minha correspondência, deixei explícito que não aceitaria propostas comuns nem contratos padronizados para autores iniciantes. Minha exigência era um adiantamento financeiro à altura do meu status social e o início imediato de um leilão de direitos autorais entre as maiores casas editoriais. Eu imaginava os diretores dessas editoras em reuniões de emergência, disputando aos gritos quem teria a honra de estampar meu nome em seu catálogo de luxo. Já conseguia visualizar minha foto em preto e branco nas orelhas dos livros, sendo entrevistada nos cadernos de cultura mais prestigiados do país. Essa certeza de consagração era tão absoluta que passei os dias seguintes escolhendo mentalmente os vestidos de alta costura que usaria nas festas de lançamento. Eu sentia que estava apenas reivindicando o lugar no topo que sempre me pertenceu por direito e berço. Nenhuma dúvida passava pela minha cabeça, apenas a expectativa triunfante dos telefonemas desesperados dos editores. A resposta, no entanto, veio em uma velocidade que me surpreendeu, mas não da forma glamourosa que eu havia planejado com tanta pompa. Em menos de 48 horas, minha caixa de entrada começou a ser inundada por e-mails de recusa quase automáticos. O pior não foi a negativa em si, mas o tom de deboche explícito e a petulância com que aqueles funcionários de editora responderam à minha submissão.
Nenhum deles fez propostas de leilão, nenhum deles ofereceu o adiantamento nababesco que solicitei e todos trataram minha grande obra com um desprezo inadmissível. Fiquei paralisada na frente da tela do computador, sem conseguir acreditar na audácia daquelas pessoas que vivem de salários ordinários. O conteúdo das respostas era de um sarcasmo humilhante que me fez ferver de ódio em poucos segundos. Um dos editores-chefes teve a pachorra de anexar capturas de tela do meu próprio arquivo, apontando trechos bizarros espalhados pelos capítulos mais dramáticos. No meio de uma cena em que a protagonista lamentava uma traição com palavras refinadas, havia uma frase esquecida do sistema. Claro, aqui está a cena descrita de forma mais emotiva, conforme suas instruções. Em outro capítulo crucial, o texto simplesmente trazia uma mensagem automática de confirmação de parâmetros técnicos no meio de um diálogo existencial. Aqueles incompetentes usaram essas pequenas falhas residuais para invalidar toda a densidade filosófica do romance. Em vez de reconhecerem a grandiosidade da minha concepção, eles me acusaram de preguiça intelectual e de tentar fraudar o processo criativo. Houve até quem sugerisse que eu deveria ter tido a decência de ao menos ler o arquivo antes de enviá-lo com exigências financeiras tão desproporcionais. A forma como riram da minha proposta nos e-mails revelou uma falta de etiqueta e um provincianismo que só comprovam a pequenez do nosso mercado. Para mim, aquelas frases técnicas no meio do texto não passavam de meros resíduos instrumentais, detalhes insignificantes que qualquer revisor de terceiro escalão poderia ter apagado sem estardalhaço. Fiquei lívida, com o coração acelerado e uma fúria incontrolável tomando conta de todo o meu ser. Aqueles burocratas assalariados não tinham a menor capacidade de enxergar além das aparências para compreender a genialidade do meu método vanguardista. Eles se apegaram a meia dúzia de palavras fora de lugar apenas para justificar a própria inveja diante de uma mulher culta, rica e dona de uma visão artística incomparável. O que eles sentiam não era zelo literário, mas um pavor patológico de serem ofuscados por uma mente inovadora que não precisa sofrer para criar beleza. Trancaram as portas do mercado editorial tradicional para mim por puro ressentimento de classe e covardia estética. Minha única falha real, se é que houve alguma, foi ter confiado demais na capacidade interpretativa de um bando de leitores provincianos e mal pagos. Com certeza vou gerar essa narrativa novamente, ajustando os parâmetros para que a carga dramática seja ainda mais arrebatadora e sem nenhum ruído que essas mentes limitadas possam usar como desculpa. Eu não vou me curvar ao julgamento rasteiro de quem passa a vida carimbando papel em escritórios empoeirados. A minha genialidade não depende da aprovação de editores frustrados que nunca saberão o que é criar uma obra-prima a partir do mais puro requinte intelectual. Comentários da história principal. Usuário anônimo 1 diz: você gerou 400 páginas em 2 semanas. Não leu nem o que o robô cuspiu na tela e ainda teve a coragem de mandar o texto com as respostas literais do chatbot no meio dos diálogos pedindo adiantamento milionário. Esse dinheiro do leilão não deveria ir para você, querida. Deveria ir direto para os servidores da empresa de tecnologia que fez todo o trabalho pesado enquanto você só tomava champanhe. Resposta da OP. Grandes mestres da Renascença como Michelangelo e Da Vinci tinham oficinas repletas de assistentes que misturavam tintas e preenchiam fundos de tela. Mas a assinatura e a genialidade sempre foram exclusivamente deles. A concepção intelectual e a direção estética são a única parte divina da arte, e pessoas com mentalidade de operário jamais entenderão o que significa vanguarda conceitual. Usuário anônimo 2 diz: a mulher compra um plano de inteligência artificial, digita 5 comandos genéricos. Não gasta 5 minutos para revisar uma página e realmente acreditou que as maiores editoras do país fariam um leilão milionário aos pés dela por um rascunho de 2 semanas. O delírio de grandeza dessa gente que nunca pegou em uma caneta na vida precisava ser estudado com urgência pela ciência. Resposta da OP. O mercado editorial brasileiro é uma estrutura provinciana, dominada por uma panelinha de classe média que morre de medo de figuras refinadas, autênticas e que pertencem à verdadeira elite. Vocês têm pavor de quem pensa alto e preferem valorizar o sofrimento inútil de quem digita devagar a aplaudir a velocidade brilhante de uma mulher visionária. Atualização 1. Já se passaram 2 semanas desde que expus o provincianismo e a mediocridade dos editores que rejeitaram minha obra de forma covarde. O escândalo silencioso daquelas recusas não me intimidou, muito pelo contrário, apenas aguçou minha determinação de mostrar quem realmente manda no cenário cultural. Reuni meu círculo mais seleto de amigos em um bistrô francês caríssimo no bairro mais nobre da cidade para um almoço que se estendeu pela tarde.
Entre taças de champanhe importado e queijos refinados, anunciei que não me rebaixaria a pedir favores a burocratas assalariados que passam o dia em salas mofadas. Decidi que bancaria minha própria consagração por meio de uma edição de autor tão nababesca que calaria a boca de qualquer crítico medíocre. Para um projeto com a minha envergadura, eu não aceitaria um papel comum ou uma diagramação barata de gráfica de esquina. Entrei em contato com Gonzalo, um impressor prestigiado que trabalha exclusivamente com edições de colecionador e tiragens para a alta sociedade. Expliquei para Gonzalo que queria uma tiragem inicial de 3.000 exemplares em capa dura, encadernação em couro legítimo importado e detalhes em douração manual na lombada. Uma obra-prima conceitual precisava de uma roupagem à altura, algo que ficasse impecável nas bibliotecas particulares das famílias mais ricas do país. O orçamento final ficou em $15.000. Uma quantia perfeitamente justa para o nível de exclusividade e imponência que eu estava exigindo para minha estreia literária. O único detalhe logístico era o pagamento imediato do valor de entrada para que as máquinas de Gonzalo começassem a rodar. Voltei para casa decidida e exigi que Jorge, meu noivo, fizesse a transferência daquela quantia utilizando as economias conjuntas que estávamos guardando para a nossa festa de casamento. Jorge vem de uma família tradicional, mas tem uma visão financeira extremamente limitada e medrosa, típica de quem se preocupa demais com o amanhã. Ele tentou argumentar que aquele dinheiro era reserva para o buffet e a decoração do nosso evento social do próximo ano. Deixei muito claro para ele que o prestígio cultural da sua futura esposa valia infinitamente mais do que arranjos de flores e mesas de doces para convidados que só querem comer de graça. Jorge teve a audácia inacreditável de me pedir para abrir o arquivo digital do romance no notebook e revisar o texto linha por linha antes de fazer a transferência bancária. Aquilo foi uma ofensa direta à minha capacidade intelectual e à minha dignidade artística dentro da nossa própria casa. Eu não admito ser tutelada por ninguém, muito menos por um homem que não entende a diferença entre uma obra de arte conceitual e uma planilha de despesas financeiras. Armei um escândalo no meio da sala, jogando a chave do carro na mesa e acusando de ser um homem sem ambição, invejoso e incapaz de apoiar a ascensão da mulher com quem ia se casar. Disse com todas as letras que a atitude mesquinha dele estava tentando podar uma carreira internacional antes mesmo dela florescer. Diante do meu desprezo e da vergonha de ver o noivado ameaçado por sua pequenez, Jorge acabou cedendo e autorizou a transferência bancária para Gonzalo. Enviei os arquivos originais diretamente para a gráfica, exatamente da mesma forma como haviam saído das minhas ferramentas avançadas de criação, sem tocar em uma única vírgula. Eu não perderia meu tempo precioso lendo centenas de páginas quando o próprio Gonzalo me garantiu que sua equipe cuidaria do processo técnico de impressão no papel nobre. Senti uma onda de vitória me preencher ao ver que a minha vontade prevaleceu sobre a hesitação de Jorge. O livro estava finalmente a caminho da matéria física, pronto para se tornar um marco de sofisticação. No entanto, a paz durou muito pouco tempo antes que a inveja alheia voltasse a tentar manchar meu nome nos círculos sofisticados. 3 dias após o envio do arquivo para Gonzalo, fui surpreendida por uma coluna venenosa publicada por Laura, uma crítica literária pretensiosa que vive de despejar amargura em um jornal de grande circulação. Laura é daquele tipo de intelectual ressentida que passou a vida estudando em universidades públicas e não suporta ver uma mulher elegante ocupando os espaços culturais de destaque. Sem citar meu nome diretamente, ela escreveu um artigo inteiro zombando de aspirantes a socialites que tentam comprar legitimidade artística encomendando romances a robôs de texto. O texto de Laura era uma provocação baixa, ácida e deliberadamente calculada para que as pessoas do nosso meio soubessem exatamente de quem ela estava falando. Ela ironizou as submissões bizarras com frases esquecidas de inteligência artificial que haviam circulado nas editoras, chamando o episódio de o ápice da futilidade contemporânea. Ler aquelas linhas escritas por uma mulher vulgar que se veste com roupas baratas me fez tremer de puro ódio. Era evidente que os editores incompetentes haviam vazado os bastidores da minha submissão para alimentar o veneno daquela colunista insignificante. O ataque não era à literatura, mas ao meu status social, à minha beleza e à minha posição inabalável na alta roda. Eu não sou uma mulher que leva desaforo para casa, ou que permite que pessoas inferiores manchem a honra da minha família impunemente. Chamei meu advogado particular na mesma hora e ordenei a redação de uma notificação extrajudicial pesadíssima contra Laura e contra o veículo em que ela publica suas fofocas travestidas de crítica de arte.
Exigi uma retratação pública formal na mesma coluna, sob pena de mover uma ação judicial milionária por difamação, calúnia e danos morais irreparáveis. Fiz questão de enviar a notificação com aviso de recebimento no endereço funcional dela para que todos os seus colegas de redação vissem que ela havia cruzado o caminho da pessoa errada. Laura achou que poderia brincar com a minha reputação sem arcar com as consequências que o peso do meu sobrenome e a influência do meu noivo podem trazer. Pessoas da classe dela precisam aprender o seu devido lugar na hierarquia social e entender que não se ataca uma dama sem pagar um preço altíssimo nos tribunais. Ela quis transformar minha vanguarda em piada de jornal para ganhar curtidas de outros invejosos tão falidos quanto ela. Eu sabia que a justiça deste país, por mais lenta que seja, sempre sabe proteger quem realmente tem renome e patrimônio contra ataques de gente frustrada. Jorge tentou intervir novamente, dizendo que processar uma jornalista conhecida só atrairia mais holofotes negativos para o meu lançamento, mas mandei que ele se calasse. Ele não tem estofo para entender as guerras de prestígio que acontecem nos bastidores da alta sociedade, onde qualquer sinal de fraqueza é devorado pelos concorrentes. Minha honra não tem preço e eu não aceito que uma mulherzinha de redação tente ditar o que é ou não literatura legítima. A notificação foi entregue e estou apenas aguardando o pedido público de desculpas que aquela mulher será obrigada a publicar de joelhos. Enquanto isso, Gonzalo me enviou as primeiras provas das capas em couro com as gravações douradas reluzindo na luz da oficina. E o resultado visual é simplesmente arrebatador. 3.000 exemplares imponentes estão sendo empilhados para transformar o cenário artístico e provar que meu poder de realização está a anos-luz de qualquer crítica barata. Os medíocres podem continuar latindo nos seus jornais decadentes, mas o meu nome já está gravado em ouro. A minha resposta para Laura e para os editores invejosos será dada em grande estilo, com o evento de lançamento mais luxuoso que esta cidade já presenciou. Comentários da atualização 1. Usuário anônimo 1 diz: meu Deus, o Jorge precisa cancelar esse noivado e fugir para outro continente enquanto ainda resta algum centavo na conta bancária dele. A mulher torrou $15.000 da festa de casamento em 3.000 cópias de luxo de um livro que ela nem se deu ao trabalho de abrir para conferir. Armou um escândalo no bistrô e ainda acha que está fazendo um favor para ele. Corre, Jorge, que ainda dá tempo de salvar a sua vida. Resposta da OP. Um homem de verdade tem a obrigação moral de investir na consagração pública e no prestígio social da mulher que escolheu para estar ao seu lado nos salões nobres. O retorno financeiro e o status imensurável que a alta cultura vai trazer para o nosso nome pagarão 10 festas de casamento como aquela em menos de um ano. Mas a mente de quem pensa pequeno nunca conseguirá compreender uma visão de longo alcance. Usuário anônimo 2 diz: você enviou uma notificação extrajudicial ameaçando processar a crítica literária por difamação. Mas como exatamente você planeja sustentar essa mentira na frente de um juiz se o próprio manuscrito enviado continha respostas automáticas de inteligência artificial? Você vai alegar que o robô é seu coautor ou vai passar mais vergonha tentando processar a verdade? Resposta da OP. A crítica de Laura teve o único propósito de ferir a minha honra subjetiva e diminuir minha posição de destaque diante de todo o meu círculo social mais seleto. O sistema judiciário existe exatamente para punir o desrespeito gratuito e a inveja de pessoas vulgares que tentam destruir a imagem de figuras influentes e bem-nascidas. Atualização 2. Já se passou um mês desde que coloquei aquela colunista medíocre em seu devido lugar com a notificação extrajudicial e ordenei a finalização dos meus livros. As caixas maciças enviadas pela gráfica de Gonzalo finalmente chegaram, ocupando um espaço imenso no hall de entrada com seu acabamento impecável. Cada exemplar exalava o cheiro inconfundível de couro legítimo de primeira linha, com a douração nas laterais das páginas brilhando sob a luz do lustre de cristal como lingotes preciosos. Eu me recusei a perder tempo folheando os livros, pois a perfeição física daquelas 3.000 unidades já era a prova definitiva do meu triunfo sobre qualquer burocrata. A visão daqueles volumes empilhados me dava a certeza absoluta de que a alta sociedade estava prestes a se render ao meu talento. Para comemorar o meu nascimento oficial como a nova voz da literatura sofisticada, aluguei o espaço mais caro de uma galeria de arte privada no coração da cidade. Não economizei em absolutamente nada, contratei garçons de libré, encomendei caixas do melhor champanhe francês e montei uma mesa de canapés sofisticados para receber 200 convidados seletos. Exigi que Jorge comprasse antecipadamente 100 cópias da minha obra para que pudéssemos presentear pessoalmente influenciadores culturais, colunistas sociais e personalidades da elite.
Jorge ainda parecia tenso com os gastos exorbitantes. Mas eu o obriguei a manter a postura altiva que um futuro marido de uma grande artista deve sustentar diante dos holofotes. A noite do evento começou de maneira absolutamente deslumbrante, exatamente como nos meus sonhos mais grandiosos e pretensiosos. O salão da galeria estava completamente lotado, repleto de vestidos de alta costura, ternos bem cortados e o tilintar contínuo das taças de cristal ecoando pelas paredes brancas. Eu estava vestindo uma peça exclusiva de seda pura, circulando entre os convidados e distribuindo sorrisos condescendentes enquanto todos elogiavam a imponência estética daquela edição encadernada em couro nobre. Eu me sentia a própria encarnação do refinamento, uma deusa das artes sendo finalmente reverenciada pelo público certo, longe da vulgaridade das massas. No auge do coquetel, quando a atenção de todos os presentes estava voltada para o centro do salão, convidei a imprensa e os críticos para um momento de celebração literária. Foi quando um repórter de cultura de um portal influente pediu a palavra com o microfone na mão, dizendo que gostaria de ler um trecho em voz alta para saudar a autora. Meu coração transbordou de orgulho e eu fiz um gesto elegante com a mão para que ele prosseguisse com a homenagem diante de todos os convidados. Eu esperava ouvir uma passagem lírica e profunda que fizesse o salão inteiro suspirar diante da minha sensibilidade conceitual. O repórter abriu o exemplar novinho em folha, virou algumas páginas sob o olhar atento dos presentes e parou o dedo exatamente na página 45 do romance. Com uma voz clara, pausada e amplificada pelas caixas de som da galeria, ele começou a ler o parágrafo impresso em tipografia nobre. Para o meu espanto inicial, as palavras que saíram da boca dele não eram de um romance de época, mas sim um aviso técnico. Como modelo de linguagem desenvolvido com diretrizes de segurança, não posso gerar conteúdo explícito ou violento sem consentimento. Mas reformularei a cena para mantê-la dentro dos parâmetros adequados. Um silêncio sepulcral e aterrorizante caiu sobre o salão da galeria, tão pesado que era possível ouvir o som das gotas de gelo derretendo nos baldes de champanhe. Olhei para os rostos ao meu redor e vi queixos caídos, olhares atônitos de socialites e sorrisos nervosos tentando conter a surpresa diante daquela aberração impressa. Segundos depois, o silêncio congelante foi quebrado por uma gargalhada abafada no fundo, que rapidamente se espalhou e virou uma onda estrondosa de risos debochados por todo o ambiente. No meio da multidão elegante avistei Laura, a crítica literária, rindo abertamente com uma taça na mão, me olhando com um desprezo e um deboche que me atravessaram como lâminas em brasa. Aquele aviso de sistema da inteligência artificial estava impresso no meio do livro de couro, ocupando metade de uma página inteira com todas as letras em caixa alta. Senti o sangue fugir do meu rosto e uma onda de fúria cega tomar conta de cada célula do meu corpo enquanto as risadas aumentavam ao meu redor. Gonzalo, aquele impressor incompetente e ordinário, tinha colocado aquela máquina para rodar 3.000 livros sem ter o trabalho de limpar as matrizes digitais que enviei. Em fração de segundos, minha noite de consagração se transformou em uma arena de chacota pública diante de todas as pessoas cuja opinião eu passei a vida inteira tentando impressionar. Completamente descompensada e tremendo de raiva, marchei na direção do repórter, arranquei o microfone da mão dele com violência e fiquei diante da multidão com os olhos fascando. Minha voz saiu estridente e trêmula pelas caixas de som, chamando todos os presentes de um bando de ignorantes invejosos que não tinham capacidade intelectual para compreender a minha arte. Gritei que eles eram mentes pequenas, provincianas e sem qualquer refinamento estético, incapazes de entender a proposta revolucionária que eu havia colocado diante de seus olhos rasteiros. O salão parou de rir apenas para me olhar com um misto de horror e vergonha alheia que só alimentou ainda mais o meu desespero. Ao ver Laura continuar sorrindo com superioridade na primeira fila, perdi completamente o controle dos meus atos e da minha dignidade. Avancei na direção dela como uma fera desgovernada e atirei o conteúdo inteiro da minha taça de vinho tinto bem no meio do vestido de seda clara que ela usava. O líquido escuro manchou o tecido caro dela e respingou nos convidados ao lado, provocando gritos de susto e um caos generalizado pelo salão nobre da galeria. Laura recuou horrorizada, enquanto eu gritava que ela era uma parasita invejosa que nunca chegaria aos meus pés, mesmo que vivesse 100 anos. Jorge correu para tentar me segurar pelos braços, sussurrando desesperado no meu ouvido para que eu parasse com aquele vexame inacreditável na frente de todo mundo. Empurrei Jorge para longe com desprezo, berrando que ele era outro covarde que nunca soube defender a mulher brilhante que tinha ao lado. A confusão atraiu a equipe de segurança da própria galeria privada,
homens de terno escuro que não hesitaram em intervir para conter o tumulto. 2 seguranças me imobilizaram pelos ombros com firmeza profissional, tratando-me como se eu fosse uma desordeira qualquer de rua e não a dona do evento. Fui arrastada para fora do salão principal sob os olhares chocados, zombeteiros e fascinados de todo o meu círculo social, que filmava a cena com celulares caros. Os seguranças me colocaram na calçada fria da rua, fechando as portas de vidro da galeria na minha cara enquanto Jorge tentava conter os convidados lá dentro. Fiquei parada na calçada com o vestido amarrotado, o salto quebrado e os ecos das risadas ainda ressoando na minha cabeça perturbada. Aquele complô nojento arquitetado por pessoas invejosas tentou transformar meu ápice artístico em uma humilhação vulgar, mas eu ainda farei cada um deles pagar pelo que fizeram comigo. Comentários da atualização 2. Usuário anônimo 1 diz: meu Deus do céu! O aviso padrão de diretrizes éticas da inteligência artificial veio impresso com letras douradas na página 45 de um livro de couro de $15.000. A própria máquina teve mais bom senso ético e pudor ao se recusar a escrever baixaria do que essa mulher teve ao mandar rodar 3.000 cópias sem ler uma única página. Isso não é uma escritora, é um meme vivo ambulante. Resposta da OP. Aquilo era uma escolha metalinguística deliberada. Uma ruptura vanguardista de quarta parede pensada exatamente para chocar mentes burguesas e acomodadas que esperam uma historinha linear de romance barato. Vocês e aquela plateia de ignorantes são limitados demais para interpretar a genialidade de uma autora que desconstrói a própria ferramenta de trabalho no meio do papel nobre. Usuário anônimo 2 diz: a mulher armou um escândalo digno de novela mexicana barata de quinta categoria. Jogou vinho tinto no vestido da jornalista no meio de uma galeria nobre e foi expulsa pelos próprios seguranças do evento que ela pagou para fazer. Cadê a dama refinada da alta sociedade agora? Virou motivo de chacota nacional e foi jogada no meio-fio como qualquer barraqueira de beira de estrada. Resposta da OP. Eu apenas tive a altivez e a coragem de reagir à altura contra uma humilhação covarde e orquestrada por uma mulher invejosa que passou a vida tentando roubar o meu brilho nos salões nobres. Laura teve exatamente o que merecia ao sentir o peso da minha fúria no meio daquele vestido cafona que ela comprou em liquidação. Atualização 3. Já se passaram 3 meses desde a noite catastrófica na galeria de arte. E o que era para ter sido um incidente passageiro se transformou em uma perseguição nacional implacável. As imagens do aviso da inteligência artificial impresso na página 45 e os vídeos do meu ataque com a taça de vinho viralizaram em todos os cantos da internet. Perfis de fofoca, programas de televisão sensacionalistas e blogs literários transformaram meu nome no maior meme do país, expondo trechos soltos das mensagens técnicas como piada diária. Amigos de longa data do meu círculo social simplesmente pararam de me convidar para jantares e começaram a fingir que não me conheciam quando cruzavam comigo nos clubes mais exclusivos. Cega de indignação e me recusando a aceitar que minha imagem pública fosse destruída por incompetência técnica, decidi contra-atacar com força máxima no campo jurídico. Procurei um dos escritórios de advocacia mais caros da capital e entrei com uma ação judicial de indenização por danos materiais e morais contra a gráfica de Gonzalo. Na minha petição, aleguei categoricamente que o impressor havia agido com dolo e má-fé, afirmando que ele havia adulterado os arquivos digitais originais para inserir mensagens de robô e arruinar deliberadamente meu lançamento. Eu precisava de um culpado palpável para salvar meu prestígio e acreditava piamente que um tribunal de justiça me daria razão contra um mero prestador de serviços. A audiência de instrução e julgamento foi marcada e compareci ao fórum vestindo meu melhor conjunto de alfaiataria, esperando ver Gonzalo pedir desculpas públicas e pagar pelo prejuízo monumental que me causou. No entanto, o que aconteceu naquela sala de tribunal foi um massacre técnico que desmontou qualquer ilusão que eu ainda sustentava com tanta soberba. Gonzalo compareceu acompanhado por uma equipe de peritos em tecnologia da informação que trouxeram relatórios minuciosos e invioláveis sobre toda a comunicação digital do projeto. Eles apresentaram a cadeia de custódia completa dos e-mails trocados entre a minha conta pessoal e a caixa de entrada da gráfica desde o primeiro dia. O advogado de Gonzalo projetou na tela do tribunal as cópias digitais exatas dos arquivos originais em formato de texto que eu havia enviado em anexo, sem qualquer intervenção humana posterior. O laudo pericial comprovou de forma irrefutável que os termos técnicos da inteligência artificial e as respostas do chatbot já estavam presentes no documento original que saiu do meu computador. Como se o vexame não bastasse, Gonzalo protocolou uma reconvenção pesadíssima contra mim.
exigindo o pagamento das parcelas atrasadas da encadernação de luxo que ficaram pendentes e uma indenização vultosa por calúnia e litigância de má-fé por eu ter tentado destruir a honra de sua empresa no mercado. O juiz do caso olhava para mim com uma expressão de severidade e cansaço que me fez gelar até a espinha, mas o pior pesadelo daquela manhã ainda estava por vir. Durante a análise contábil preliminar das custas processuais e dos honorários contratuais do meu próprio escritório de advocacia, o departamento jurídico do tribunal apontou uma grave inconsistência documental. Para conseguir o adiantamento de dezenas de milhares de reais necessários para mover aquela ação de alto padrão e pagar as taxas judiciais, eu havia apresentado contratos de empréstimo e notas promissórias com garantias bancárias. O problema era que aquelas garantias estavam no nome de Jorge, e a assinatura dele constava em todos os documentos financeiros anexados. A verdade é que semanas antes, desesperada para cobrir os custos astronômicos sem que Jorge soubesse da extensão dos meus gastos, peguei os documentos pessoais dele na gaveta do escritório e assinei seu nome em 3 contratos de crédito pessoal. Na minha cabeça distorcida pela soberba, aquilo não era crime, mas apenas uma antecipação necessária do patrimônio do homem que havia prometido dividir a vida comigo no altar. Eu tinha certeza absoluta de que ganharia o processo contra Gonzalo. Receberia uma indenização milionária e quitaria todos os empréstimos antes que Jorge percebesse qualquer movimentação nas suas contas bancárias. Jorge havia sido intimado para depor naquela mesma audiência como testemunha e fiador financeiro da minha causa, sem ter a menor noção do que eu havia feito pelas suas costas. Quando o juiz colocou as vias originais dos contratos na frente dele e perguntou se aquela assinatura pertencia ao seu punho, o rosto de Jorge empalideceu de uma forma assustadora. Ele examinou as folhas com as mãos trêmulas, olhou para mim com uma mistura de pânico, repulsa e desespero absoluto, e respondeu em voz alta para o magistrado que aquela assinatura era uma fraude completa e que ele nunca havia autorizado nenhuma daquelas operações financeiras. Um silêncio aterrador tomou conta da sala de audiência enquanto o juiz determinava a abertura imediata de uma investigação formal pelo crime de falsidade ideológica e estelionato contra a minha pessoa. Jorge se levantou da cadeira de testemunha no meio da sessão com lágrimas de ódio nos olhos. Arrancou a aliança de noivado do dedo e a atirou na mesa dos advogados na minha frente. Ele declarou perante todos os presentes que o nosso noivado estava irrevogavelmente terminado e que ele não passaria mais um único segundo da vida dele sustentando uma mulher criminosa e descontrolada. Assim que a audiência foi suspensa em meio ao tumulto, saí do fórum atordoada e tentei ir para o apartamento luxuoso de Jorge para tentar consertar a situação ou pelo menos pegar minhas joias e vestidos caros. Ao chegar na portaria do edifício nobre, fui sumariamente barrada pelos porteiros, que tinham ordens expressas da administração e do próprio Jorge para não permitir minha entrada sob nenhuma hipótese. Minhas malas de viagem de grife já estavam todas jogadas no chão do hall de serviço da garagem, empilhadas de qualquer jeito como lixo descartável ao lado das caixas restantes dos livros de couro. Jorge não atendeu a nenhuma das minhas 50 ligações desesperadas e contratou uma assessoria jurídica para abrir imediatamente uma queixa-crime formal por fraude e falsificação documental contra mim na delegacia especializada. Meus próprios advogados me abandonaram naquela mesma tarde, renunciando ao mandato de defesa por quebra de confiança e cobrando multas pesadíssimas pela rescisão unilateral do contrato. Me vi sozinha no meio da rua, cercada por malas de roupas caras e centenas de romances dourados que ninguém queria ler, sem ter para onde ir e com o peso esmagador de um processo criminal caindo sobre a minha cabeça. Comentários da atualização 3. Usuário anônimo diz: a audácia dessa mulher de entrar com uma ação judicial contra a gráfica sabendo perfeitamente que o e-mail original com o arquivo intacto estava salvo nos servidores é uma coisa que beira a demência clínica. Você realmente achou que o juiz e os peritos não saberiam checar uma cadeia de custódia eletrônica básica? Você não apenas passou a maior vergonha jurídica da década como cavou a própria cova ao vivo no tribunal. Resposta da OP. Gonzalo certamente contratou hackers profissionais da Deep Web para invadir os servidores de e-mail e adulterar os registros digitais antes da audiência com um único propósito de me incriminar e salvar a reputação imunda daquela gráfica de segunda categoria. A justiça brasileira é cega para a tecnologia moderna e se deixa enganar facilmente por laudos fraudulentos forjados por técnicos desonestos. Usuário anônimo 2 diz:
Forjar a assinatura do próprio noivo em empréstimos bancários pesadíssimos para bancar custos de advogados caros e sustentar uma mentira sobre um livro feito por robô é o fundo do poço moral absoluto. Você achou mesmo que a sua vaidade doentia estava acima da lei penal? De suposta escritora da alta sociedade para criminosa comum com queixa-crime nas costas em menos de 3 meses. Parabéns pelo brilhante sucesso da sua carreira. Resposta da OP. Um casal que realmente se ama e tem compromisso de vida divide tudo, incluindo as responsabilidades financeiras para defender a honra da família em momentos de crise institucional. Jorge foi um covarde mesquinho e desleal que preferiu salvar o próprio saldo bancário e fugir como um rato assustado a honrar o juramento de estar ao meu lado na tempestade. Atualização 4. Já se passaram 7 meses desde que meu mundo desabou de forma irreversível naquela sala de audiências e fui jogada na rua como uma pária da sociedade. O juiz responsável pelo processo civil julgou totalmente improcedentes todas as minhas acusações absurdas contra a gráfica de Gonzalo, aplicando uma sentença implacável que selou o meu destino. Fui condenada com rigor máximo por litigância de má-fé, tendo que arcar com todas as custas processuais acumuladas, honorários sucumbenciais astronômicos e uma indenização pesada pelos danos comerciais que causei à empresa dele. Para piorar, a queixa-crime aberta por Jorge avançou rapidamente na justiça penal, tornando-me reformal por estelionato e falsificação de documentos privados. Com as decisões judiciais transitando em julgado, a justiça determinou a penhora online e o bloqueio imediato de todas as minhas contas bancárias e aplicações financeiras. As dívidas acumuladas com bancos, advogados, gráficas e custas judiciais ultrapassaram qualquer possibilidade de pagamento com os poucos recursos que me restavam. Em questão de poucas semanas, vi meu nome ser lançado no cadastro de inadimplentes, meus cartões de crédito exclusivos serem cancelados um a um e todos os meus bens materiais serem confiscados para abater parte dos prejuízos que causei a terceiros. Eu perdi absolutamente tudo que definia a minha existência privilegiada e a minha falsa sensação de poder. Hoje a minha realidade é um choque brutal e permanente que destrói qualquer resquício daquela mulher soberba que desfilava em bistros caros. Moro de favor em um quarto e sala minúsculo, escuro e extremamente úmido, localizado no final de um beco na periferia mais esquecida e barulhenta da cidade. As paredes têm manchas profundas de mofo esverdeado. O chão de cimento queimado é frio e o cheiro constante de esgoto que sobe pelo ralo me lembra a cada minuto do abismo em que me enfiei. A água quente é um luxo que nem sempre funciona e a minha alimentação se resume ao que consigo comprar com bicos informais de digitação que me pagam centavos por página. O espaço do meu cubículo é tão reduzido que quase metade do cômodo é ocupado pelas caixas de papelão empoeiradas e rasgadas que guardam os restos da minha loucura. As pilhas de livros com capas de couro nobre e douração nas bordas agora servem como a única mobília funcional que possuo neste lugar miserável. 3 torres de romances intocados formam a base improvisada onde coloco meu fogareiro elétrico de uma boca só para esquentar água e preparar refeições baratas. Outra pilha imensa de exemplares fica ao lado do colchão fino no chão, servindo de mesa de cabeceira para apoiar um copo de plástico e os remédios controlados que tomo para conseguir dormir. Ninguém do meu antigo círculo social da alta burguesia atende aos meus telefonemas, responde às minhas mensagens desesperadas ou sequer lembra que um dia eu existi. Aquelas pessoas refinadas com quem eu dividia champanhês e que aplaudiam minha suposta inteligência me deletaram completamente de suas vidas sociais como se eu fosse uma doença contagiosa. Se meu nome é mencionado em alguma roda elegante da cidade, é apenas como um exemplo grotesco de vergonha, loucura e decadência moral para entreter as conversas de salão. Eu me tornei um fantasma vivo, banida para sempre do único mundo que eu julgava digno de ser vivido. Sentada neste chão frio no meio da noite, olhando para o brilho opaco e triste daquelas centenas de capas douradas empilhadas no escuro, o peso da realidade finalmente esmagou meu peito de uma forma definitiva. Não havia genialidade vanguardista em nada do que fiz. Não havia vanguarda estética e não havia nenhuma faísca de arte real naquele arquivo de 400 páginas gerado em 2 semanas. Tudo aquilo não passava da minha soberba doentia, da minha vaidade arrogante e da minha necessidade patológica de me sentir superior a pessoas trabalhadoras sem nunca ter tido o trabalho honesto de escrever uma única linha, com a minha própria alma. A minha obsessão cega por comprar um status que eu nunca mereci e ostentar uma nobreza oca destruiu o meu noivado com um homem que realmente se importava comigo, aniquilou meu futuro e me transformou em uma farsante processada pela justiça.
O desprezo descarado que passei a vida inteira despejando sobre as pessoas simples e assalariadas se voltou contra mim com uma força brutal e impiedosa. Hoje estou enterrada viva exatamente na miséria e na obscuridade que sempre ensinei meu coração a odiar, cercada pelo silêncio ensurdecedor de uma casa vazia e pelas ruínas douradas de um livro que só serviu para provar a minha própria fraude.